Bonsoir, les amis. Comment ça va? Estão me ouvindo bem? Allô, allô, son. Allô, très bien. Alors, c'est parti. Merci pour la patience. J'étais en train de finir notre cours. Et vous, comment ça va? À la forme? Alors, c'est parti. Avant de bien commencer, mes chers amis, est-ce que vous avez des doutes, des questions? Vous voudriez bien savoir quelque chose? Alors, Roberto, comment ça va, mon ami? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, mes amis, comment allez-vous? Alors, moi, je vais bien. Quel serait votre doute ou votre question, mon cher? Vamos lá. Leandro, estava estudando na plataforma e eu não entendi ainda muito bem como é que se usa, por exemplo, beaucoup, déjà, se é antes do verbo, depois do verbo. Eu fico confuso. Quando é antes, eu ponho depois, quando é depois, eu ponho antes. Tá, vamos lá. Então, para você utilizar aqui a questão do déjà e do beaucoup, é bem simples. Deixa eu só abrir aqui um bloquinho de notas que eu vou te explicar, tá? Calma aí. Tá aparecendo a minha tela, pessoal? Ainda não. Não? Calma aí. Aí, foi. Ça va? Ainda não, tá? Agora sim. Foi? Tá. Às vezes Foi. dá um lagzinho do próprio Uhum. aplicativo. Então, para você utilizar o beaucoup ele é o quê? Ele vai te dar o sentido de muito, tá? Então, beaucoup, normalmente ele vai ter a preposição de, muito de algo, tá bom? Então, se eu digo assim, ó, eu como muito à noite. Então, vamos lá. Eu como muito à noite ou de noite. Eu não falo muito com meu pai. Vou dar alguns exemplos, tá? Para vocês irem pensando. Eu não falo muito com meu pai. Eu gosto muito da França. Eu já falo francês com meus amigos. Eu já fui à fazenda. Eu gostei muito da fazenda. Colocando a primeira pessoa, porque uma vez que você entende a utilização com je, com os outros pronomes é sempre a mesma ordem, tá? Mesma estrutura. Então, eu não gostei muito do café. Vamos lá. Vamos fazer juntos, tá bom? Então, na primeira aqui, eu como muito à noite. Je mange beaucoup le soir. Aqui no presente, Roberto, quando você tiver tempos verbais onde não haja o uso do auxiliar, como por exemplo, passé composé, você irá utilizar o beaucoup, você vai colocá-lo após o verbo. Tá bom? Je Uhum. mange beaucoup. Se eu quiser falar assim, eu durmo muito de manhã, supondo, tá? Suponhando, tendo a suposição de que de manhã eu durmo muito. Então, eu vou fazer a pergunta. Você dorme muito de manhã? Você dorme muito de manhã? Como é que vai ficar a perguntinha aqui, Roberto? Vou dormir beaucoup le matin? C'est ça? Vous dormez beaucoup le matin? Você dorme muito de manhã? Oui, je dors beaucoup le matin. Pronto, Uhum. respostinha. Então, onde que veio o beaucoup? Depois. Após o verbo, Uhum. tá? Supondo, eu quero dormir muito hoje, que eu estou cansado, eu quero dormir muito. Como é que ficaria? Eu quero dormir muito hoje. Je vais dormir beaucoup aujourd'hui. Je veux dormir beaucoup aujourd'hui. Aí aqui, como ele vai entrar? Ó, eu quero dormir muito. Je veux beaucoup dormir Hum. aujourd'hui. Je veux beaucoup dormir aujourd'hui. Tá? Então aqui eu vou colocá-lo dessa forma. E por que ele veio antes agora? Aqui
nesse uso, je vais dormir beaucoup aujourd'hui. Eu posso tanto colocá-lo como antes e como depois, por ter dois verbos, tá? Então, não vamos ficar... Eu dei esse, vamos dizer, esse exemplo, porém, nós poderíamos ter também je vais dormir beaucoup aujourd'hui, tá? Que aqui ele faria o papel de um advérbio. O que eu quero muito? Perdão, é isso. O que eu quero muito? Dormir. Então, nesse caso, eu poderia colocá-lo antes, que ele entraria como um advérbio, tá? Je vais beaucoup dormir aujourd'hui. Quer dizer depois, né? Depois de dormir. Isso. Ou antes, Ou se ele vier depois. aqui, ele vai entrar dessa forma, com um advérbiozinho. Se vier depois, je vais dormir beaucoup aujourd'hui. Tá? Então, aqui seria as duas formas. Eu fiz de propósito porque nós temos mais de um verbo. Eu quero e depois o outro no infinitivo. Da mesma forma, eu poderia utilizar o eu vou. Eu vou dormir muito hoje. Je vais beaucoup dormir aujourd'hui. Je vais dormir beaucoup aujourd'hui. Tá? Então, eu poderia dizer dessa forma. Outro exemplo que eu posso ter é o seguinte. Se eu te trouxer a quantidade, por exemplo, eu quero comer, ou, por exemplo, eu como muito chocolate. Je mange beaucoup, muito de algo. Je mange beaucoup de chocolat. D'accord? Ok. Je mange beaucoup de chocolat. Eu quero comer muito chocolate. Je vais manger. Aí aqui não terei como colocar antes, por quê? Comer muito de algo. Je vais manger beaucoup de quelque chose. Comer muito de algo. Je vais manger beaucoup de chocolat. Quero comer muito chocolate, tá? Ça va? Então, estou colocando vários exemplos, vários contextos. Faz Tá? um passado. Vou colocar. Mas até aqui, jusqu'ici, tu vai bien? Sim, obrigado. Tranquilos? Todos? Tout le monde? Mais ou menos? Qual a dúvida, Mari? Eu fiquei na dúvida nesse exemplo aí do je vais manger beaucoup e a primeira parte também que no je vais beaucoup dormir. Tá. Quando você tiver a quantidade de algo, você sempre vai deixar assim, beaucoup de, tá? E aí depois você coloca o substantivo. Eu como muito chocolate, eu posso falar com muitos chocolates, independentemente. Você só vem e adiciona o S, tá? Quando você quiser trazer aqui o sentido de plural. Beaucoup de chocolat, muito de algo, muito de alguma coisa. Ok. Agora, aqui, je vais, eu quero dormir muito. Je vais beaucoup dormir aujourd'hui. Então, o beaucoup ele estará fazendo o papelzinho de advérbio. Vou trocar. Eu quero dormir bem hoje. Je vais dormir bien aujourd'hui. Aqui eu não posso. Se eu for falar assim, eu quero dormir bem, je vais bien dormir. Então, ele vai vir antes do verbo, porque aqui ele será o quê? Um advérbio. O que é o advérbio? É o adjetivo do verbo. O que eu quero fazer bem hoje? Dormir. Eu quero dormir bem. Então, eu tenho que colocar aqui o bien sempre antes do verbo. Tá? Eu não posso colocar je vais dormir bien. No português, eu posso falar isso. No francês, não. Eu vou colocá-lo antes, tá? Semelhantemente aqui o beaucoup, porque ele estará trazendo o que? Esse sentido, gramaticalmente, de advérbio. O que eu quero fazer? Muito. Dormir. Então, eu o coloco anteriormente ao verbo que você tem ali a resposta. O que eu quero fazer muito? Dormir. Dormir muito. E aí eu coloco antes, então. Tá bom? Tranquilo, Mari? Ça va? Très bien. Deixa eu só terminar essa parte, Roberto, que depois eu entro com o passé composé, tá? Vamos lá. Tati, tem alguma dúvida no que nós estamos fazendo aqui? Não, eu tenho outra dúvida diferente. Ah, é diferente, não tem rapport aqui com o que nós estamos vendo, não, né? Não. Tá, deixa eu só terminar isso aqui, depois você me pergunta, então. Oi, Peterson, é algo concernente aqui essa questão do beaucoup, da déjà? Eu só ia pedir para o senhor fazer
que o senhor colocou ali em cima também, antes de partir para outra, fazer essas frases ali também. Ah, não, eu vou terminá-las, que aí depois eu vou entrar na questão do passé composé, explicando para vocês, tá bom? O plaisir. Então, vamos lá, continuando, pessoal. Qualquer coisa, é só levantar a mão, tá? A gente já volta aqui, tá, Tati? Então, aqui, eu não falo muito com meu pai. Eu não falo muito. Eu falo muito, je parle beaucoup. Eu não falo muito, je ne parle pas beaucoup. Je ne parle pas beaucoup avec mon père. Ou je ne parle pas beaucoup à mon père. Tá? Lembrando, eu posso substituir o avec mon père pelo a com acento grave, com acento crase, tá? Com a crase. Je ne parle pas beaucoup à mon père. Eu gosto muito da França. Lembre-se, os verbos de préférence, aimer, adorer, préférer, détester, c'est clair que nous allons utiliser les articles définis. Então, sempre que usar os verbos de preferência, teremos os le, la, les. Eu gosto. J'aime. Se eu só disser assim, eu gosto da França. J'aime la France. Eu gosto muito da França. J'aime beaucoup la France. Ça va? Tout le monde? Tudo bem aqui, pessoal? Agora, já fazendo um link aqui, eu gostei muito da França. Suponha que eu viajei para a França, eu ainda não a conhecia, eu falei, caraca, gostei muito da França. Como é que eu vou falar isso? Eu gostei muito da França. Aqui, atentem-se. Como é que eu digo eu gostei? J'ai aimé. Aí, normalmente, o aluno vai querer colocar j'ai aimé beaucoup la France. Não. Você vai levar em conta o mesmo local, a mesma posição aqui do bien. Por exemplo, eu gostei da França, dando aquele sentido de, foi legal, gostei. J'ai bien aimé la France. Então, quando eu for utilizar aqui o beaucoup, que também vai dar o sentido de, né, de advérbiozinho, j'ai beaucoup aimé la France. J'ai beaucoup aimé la France. Eu gostei muito da França. D'accord? Então, aqui ele vai vir onde? Sempre antes do verbo auxiliar. No passé composé, você vai colocá-lo sempre depois do auxiliar. J'ai beaucoup aimé. Ça va, Roberto? Sempre, 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 tá? Agora aqui, eu já falo francês com meus amigos. A primeira coisa é, eu falo francês com meus amigos, para depois você adicionar o já. Então, eu falo. Je parle français. Que eu vou colocar, ao invés do avec, eu vou colocar direto o a. Je parle français à mes amis. Eu já falo. Je parle déjà. D'accord? Je parle déjà. Você vai colocar após o verbo. Tá bom? Igual o beaucoup. Je parle déjà. Ça va? Eu já falo francês. Sempre? Sempre. Qualquer tempo que não envolva auxiliar, ou seja, passé composé, plus que parfait, você vai colocá-lo após o verbo. D'accord? Je parle déjà. Qual o outro exemplo que eu coloquei? Aqui, eu fiz com o passé composé. Observe. Eu fui. Como é que eu digo, pessoal? Eu fui à fazenda. Je suis allé. Où est-ce que je suis allé? Aonde é que eu fui? Je suis allé à la ferme. Eu já fui à fazenda. Je suis déjà allé à la ferme. Então, agora, no passé composé, o déjà ele tem que vir após o verbo auxiliar. Sempre, sempre. Passamos aqui com o devido exemplo. Eu já bebi café hoje. Eu já bebi café hoje. Eu já bebi
café hoje. Vamos lá. Eu bebi. Já bi. Eu já bebi. Opa, eu tenho que colocar o déjà onde mesmo, pessoal? Na frente do verbo auxiliar. J'ai déjà bu du café aujourd'hui. Vous avez remarqué? É um padrão. Sempre, independente ali do verbo auxiliar. Você só precisa saber onde colocá-lo. Se é com avoir, pronto, ele vai vir depois do avoir. Se é com o verbo être, não importa, ele vai vir depois do être, conjugado. Je suis déjà allé à la ferme, je suis déjà allé à Paris, j'ai déjà voyagé, j'ai déjà bu, j'ai déjà mangé, j'ai déjà pensé, j'ai déjà vu, j'ai déjà parlé, j'ai déjà travaillé. Esse é o padrão. J'ai déjà, j'ai déjà, j'ai déjà. E a partir daí, o que você troca? Apenas o particípio. Tá? Tudo bem? Roberto? Ça va? Pode falar que não... Ficou fácil, porque é que nem o beaucoup, né? É a mesma coisa. Então, esse é o padrão. O que acontece normalmente? Quando a gente vai estudar beaucoup, bien, qualquer outra ali parte gramatical, nosso foco, quando eu digo do que estamos ali estudando, o cérebro ele vai pensar na palavrinha, ele não vai entender o padrão por trás da estrutura. E a própria gramática ali, ela não vai te preconizar isso, ela não vai colocar ali sabe, normalmente quando tem aqueles advertências, sempre coloque depois de tal. Ele não põe isso, ele te traz várias regras, porque o objetivo ali é te explicar a regra gramatical, não é te fazer entender a coisa de uma forma mais simples. E isso aqui ninguém me falou, isso aqui eu tive que viver, quebrar a cabeça, igual você quebrou. Onde que eu coloco o beaucoup? Eu não sabia também. Eu fui entendendo o padrão. E quando meu cérebro entendeu o padrão, que é pam, pam, mesma coisa. Aí fez sentido, porque eu identifiquei. E aí eu fui vendo que no presente era a mesma coisa, depois no passado era sempre após o verbo auxiliar, no imperfeito, e aí foi fazendo todo sentido. Entendeu? Então, até aqui tudo bem? Merci. Vamos lá. Eu gostei muito da fazenda. Eu gostei. Beaucoup. J'ai aimé. Pense sempre antes assim, algo mais simples, para depois colocar o beaucoup, o bien, o que seja. J'ai aimé la ferme. Eu gostei muito. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, se vous voulez, en faisant la liaison. Já adicionando aqui a ligação, tá? Outra estrutura, igual eu coloquei antes agora, foi o quê? J'ai bien aimé. Esse bien, pessoal, a gente dá o sentido de, tipo assim, eu gostei. Tipo, gostei, foi legal. Dando esse, tipo, a gente não tem no português, tá? Mas é uma outra forma de trazer uma afirmação positiva, tá? Eu gostei bastante, tipo isso. J'ai bien aimé la ferme. Aí eu pergunto, onde que eu coloquei aqui o advérbiozinho? Lembre-se, você não precisa saber gramática, é só você identificar. O que é um advérbio? Ele é um adjetivo, ele traz uma característica positiva ou negativa a algo, tá? Então, eu gostei da fazenda, eu gostei bastante da fazenda. J'ai bien aimé. Eu gostei muito. J'ai beaucoup aimé. Então, onde foi a posição? Após o verbo auxiliar. Após aqui o verbo auxiliar também. D'accord? Tranquilo? Então, vamos lá. A última aqui. Não gostei muito do café. La première chose. Então, a primeira é o quê? Eu não gostei do café, para você depois colocar um muito. Eu gostei. J'ai aimé. Eu vou fazendo por partes para que, caso haja algum aluno que não esteja familiarizado ou não esteja entendendo ainda a utilização do passé composé, faça aqui comigo, tá? Então, eu gostei, j'ai aimé. Eu não gostei. Lembre-se, a negação no passé composé ela vai girar em torno do verbo auxiliar. Então, você vai negar isso aqui. Pronome, ne, verbo conjugado, e você entra com o pas. Bum. Je n'ai pas aimé. O que eu não gostei aqui, pessoal? Do que eu não gostei, né? Porque no português é gostar de alguma coisa, no francês é le, la, le. Je n'ai pas aimé le café. Eu não gostei muito.
Je n'ai pas aimé beaucoup. Não, je n'ai pas beaucoup aimé le café. Je n'ai pas beaucoup aimé le café. E onde que ele veio? Quando eu faço a pergunta, não espere trazer a resposta. É para você pensar. Uma vez que você pensa e tem o raciocínio, você entendeu. Onde que eu coloquei? Agora, no contexto aqui, na negativa, depois do verbo auxiliar. A única diferença é que aqui ele está na negativa. Je n'ai pas beaucoup aimé le café. Ça va? Façam essa última aqui, para ver se vocês entenderam. Só que agora, ao invés do passé composé, vocês vão colocar, pardon, no presente. Eu gosto muito de café e eu não gosto muito de café, tá? Eu gosto muito de café e eu não gosto muito de café. Então, eu gosto muito de café. Eu não gosto muito de café. Alors, j'aime beaucoup le café. J'aime beaucoup le café. Eu não gosto muito. Je n'aime pas beaucoup le café. Je n'aime pas beaucoup le café. Parce qu'ici, c'est quoi? Parce qu'ici, c'est le présent. Por que aqui é o presente? Então, no presente, eu coloco sempre após o verbo. Correto? J'aime beaucoup. Je n'aime pas beaucoup. Que ça. Apenas isso. Ça va? Com relação ao já também, a mesma estrutura, tá? Então, sempre após o verbo. Se for no passé composé, após o verbo auxiliar. D'accord? Oui, Tati, vamos lá. Quel serait votre doute, mon ami? En fait, quel est votre doute? J'aimerais bien savoir. Tem um podcast que eu gosto de acompanhar e transcrever para, né, buscar uma compreensão. E eu transcrevi uma parte aqui. Eu transcrevi uma parte aqui e eu queria te perguntar se o verbo jouer. Pardon. Tá, papai já foi buscar, tá bom? Se o verbo jouer também pode ser utilizado no sentido de atuar. Oui, c'est ça. C'est atuar. Atuar. Uma atriz, por exemplo. Jouer un rôle. Tá, que no contexto que eu vi, assim, on a vraiment l'impression de découvrir Paris lorsqu'on regarde ces films. En plus, Audrey Tautou est une excellente actrice. Elle joue très bien et elle est très mignonne. Pardon, j'ai mal à la gorge. Tranquilo. Oui, c'est ça. Então, esse jouer que você me perguntou, ele é concernente aqui, ó. Jouer un rôle. Atuar. Tá bom? No inglês, a gente fala play a role. Play a role. Que vai ser a mesma coisa, tá? Elle joue très bien. Ou seja, ela atua muito bem, tá? Então, seria aqui... como é que a gente fala em português com todo esse contexto? Atuar? Interpretar. Interpretar, mas é porque o jouer un rôle, a gente não vai ter uma tradução literal, mas eu vou colocar aqui jouer, tá? Subentendendo, atuar um papel, tá? Dando esse sentido de atuar, interpretar, tá bom? Dessa forma. Então, você pode sim utilizar o jouer dentro desse âmbito, tá bom? Eu só conhecia o jouer no sentido de tocar um instrumento ou brincar. Antes, da primeira vez que eu escutei, também, né? eu fiquei com essa dúvida. Isso, também. Ele pode ser jogar, brincar e atuar. Da mesma forma ali, sem colocar jouer un rôle, no caso, ela já colocou direto, né? Audrey Tautou joue bien. Então, ela atua bem, perfeitamente. Então, a estrutura, ela vem o quê? Jouer un rôle. Atuar, interpretar, que seria isso. Interpretar um papel.
papel. papel. Essa palavrinha rôle seria o papel, tá? O papel da pessoa, tá bom? Oui, oui. Posso te Merci, perguntar assim, ó, merci. quel est votre rôle dans l'entreprise? Qual o seu papel na empresa? Hum. Imagina que você trabalha em uma empresa, qual o seu papel na empresa? Qual seria a sua... como é que a gente perguntaria? Sua função? Quelle est votre fonction? Quel est votre objectif dans l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites? Então, teria várias formas de perguntar o mesmo contexto, tá bom? Oui, merci, merci. C'est ça, o plaisir. Bruna, você tinha levantado a mão, tem alguma dúvida? Ou elle était déjà, on va dire, répondue? Bonsoir. Bonsoir, ça va? Quel serait votre doute? Deixa eu só procurar. Era na frase eu fui à fazenda. Eu ia no imperfeito, né? Seria j'étais allé? Não. Se vous dites ça, eu havia ido. Eu tinha ido. Como seria eu ia? Eu sempre fico com essa dúvida. Eu ia sempre à fazenda, por exemplo. Fazendo. Eu ia sempre à fazenda. Então, vamos lá. Para desenvolvermos o imperfeito, é super simples. Você vai pegar o verbo aller, vamos dizer, 99% do tempo é a utilização do verbo, tá? Com o pronome nós. Como é que eu digo nós vamos? Hã? Nous allons? Nous allons. O que eu faço? Eu venho e apago esse sufixo. Então, o radical para que eu desenvolva ali o imperfeito é o quê? É a conjugação do verbo, tá? No presente com o pronome nu. Então, eu venho, apago o on, tá? Só para vocês entenderem. E eu tenho esse radical. A partir daí, vocês lembram lá, quando eu falei do futuro condicional, le conditionnel? AIS, AIT, ION, IE, INT. Então, aqui, no imperfeito, nós teremos também sempre esse sufixo. Então, esse finalzinho. AIS. O que eu faço? Eu pego aqui o A, L, L e eu vou lá. Logicamente, que eu vou trazer aqui a contração, né? Então, eu ia Jalé, tá? Eu ia sempre à fazenda. J'allais toujours à la ferme. Ça va? Oui. C'est ça. Então, o imperfeito ele vai sempre ser dessa forma. E aí eu já vou deixar para vocês bonitinho todos os sufixos, tá? De cada um dos pronomes. Então, première personne, deuxième, troisième, singulier, et puis première, deuxième et troisième du pluriel. Tá? Então, concernente ao je, o sufixo é o AIS, tá? Com tu, a mesma coisa. E aí você vem e coloca bonitinho o quê? Esse radical. Tá bom? Qualquer dúvida, é só falar, tá, pessoal? Pronto. Tenho aqui. Terceira pessoa do singular, AIT. E você vem e coloca novamente o quê? O ALL. A diferença é o quê? Você terá que pronunciar aqui com a devida liaison. Então, por exemplo, ele ia. Il allait. Ele ia à igreja aos domingos. Il allait à l'église le dimanche. Il allait à l'église le dimanche. D'accord? Nous. Com nous, pessoal, você terá o sufixo ion. Ion. Então, nós íamos. Nous allions. E eu não preciso do AI aqui, perdão. Então, allions. Nous allions. Ok? Não esqueça de fazer a ligação. Você ia, vocês iam. Ie, tá? IEZ, de cette façon.
Então, vocês iam, você ia, vous alliez. Vous alliez. Por exemplo, vou fazer a perguntinha. Bruna, você ia sempre à fazenda com a sua família? Pense aí, como é que vai ficar essa pergunta? Você ia sempre à fazenda com sua família? Ou você sempre ia, no português a gente troca, né? O francês vai vir depois do verbo, igual aqui, ó. Tá? Je toujours allais, ça va pas, não dá. Você vai colocar após o verbo. Então, vous alliez toujours à la ferme avec votre famille. Vous alliez toujours à la ferme avec votre famille. Você sempre ia fazendo com a sua família. Vous alliez. Oh, ça va? Tranquilo? E a terceira pessoa do plural, troisième personne du pluriel, teremos como sufixo o famoso aiente. Eu vou falar aiente porque foi o que me assistiu, que me ajudou realmente a memorizar o sufixo, que é muita vogal, tá? Então, lembrando, o som aqui, pessoal, é praticamente isso aqui, ó. E. Você vai falar isso aqui. E. Então, eles iam, elas iam, ils allaient. Que ça. Ils allaient. Ils allaient. Ça va? Ils allaient. Então, agora vamos lá. Vamos ler juntos aqui a conjugação. Então, para você transformar o imperfeito de qualquer verbo, basta pegá-lo no presente com o nu, tá? E aí você vai tirar o sufixo e você terá, então, o radical. Tudo bem? A partir daí, você só vai ter que colocar esses finais, esse sufixo. AIS para a primeira pessoa do singular, AIS, segunda pessoa do singular, AIT, terceira pessoa do singular, ION, primeira pessoa do plural, IE, deuxième personne du pluriel, segunda pessoa aqui do plural, e AINT, aiente, o E, tá bom? Então, vamos lá. Eu ia, j'allais. Tu ias, você ia, tu allais. Ele ia, ela ia, a gente ia, il allait, ela allait, on allait. Nós íamos, nous allions. Você ia, vocês iam, vous alliez. Eles iam, elas iam, ils allaient, ils allaient. Vocês lembram daquela marca Azaleia? Ils allaient, elles allaient. Você vai fazer como se fosse um somzinho de Z, tá? Ils allaient. D'accord? Façam para mim, por exemplo, aqui com o verbo. Deixa eu pensar aqui, um verbozinho regular. Penser. Façam aqui com penser, pessoal. Bem simples, tá? Penser. Nós pensamos. Presente. Tá, Leandro, mas nós pensamos pode ser também passado. Sim, eu sei que há essa coincidência no português. Temos o passado, né? Do verbo pensar, nós pensamos, como o nós pensamos presente. Mas eu entendo. Presente, francês. Nous pensons. Você vai tirar o NS, tá? E aí você vai colocar bonitinho com cada um dos sufixos. E eu já volto para fazer com você. Só desligar aqui. A torneira está pingando. Eu vou colocando aqui os sufixos, tá? AIS, AIS, AIT, ION, IE e o famoso aiente. Então,
Eu pensava. Lembre-se, você vai suprimir aqui o NS. Vai ficar apenas com o pense, pense. Então, eu pensava. Je pensais. Tu pensavas, você pensava aqui de modo informal. Tu pensais. Pardon, que eu acabei tirando ali do S, perdão. Então, je, tu. Vamos lá, terceira pessoa do singular. Pronto. Ele pensava. Il pensait. Il pensait. Nós pensávamos. Nous pensions. Você pensava, vocês pensavam. Vous pensiez. Eles pensavam, elas pensavam. Il pensait. Pensait. Então, tudo isso aqui, pessoal, você vai trazer apenas o som de é. É. Pensait. Pensait. Tá? Pensait. Lembre-se, do português, tá? Se você for ler isso aqui com o som do francês, penser. E penser. Pode ser? Pode. Também você tem essa pronúncia, tá? Mas para vocês não se confundirem, já desde esse primeiro contato aqui com o imperfeito, il pensait, abertinho, tá? Pensait, pensait. Som de pensait, do português. Ça va? Oi, Peterson. O imparfait é o nosso pretérito imperfeito. Tranquilo, né, professor? Isso. A mesma estrutura, tá? Quando que você vai utilizar? Você vai utilizar para contar uma história, um acontecimento que já aconteceu, porém, imagine, igual no português. Quando eu era criança, eu gostava de ir à casa dos meus pais. Esse evento, ele não, vamos dizer, ele não já acabou, correto? Porém, estou dizendo o que acontecia. Então, você vai utilizar da mesma forma. Quand j'étais petit, j'aimais aller à la maison de mes grands-parents. Foi esse o exemplo que eu falei em português? Perdão, que eu falei em português já... Eu gostava... Calma. Quando eu era criança, eu gostava de ir à casa dos meus avós. Foi isso que eu falei? Perdão. Você sabe? É, nossa, isso aí, grand-père. Isso. Então, quand j'étais petit, j'aimais aller à la maison de mes grands-parents. Então, eu vou falar dessa forma. É utilizado para você contar um acontecimento que já, vamos dizer, já aconteceu, mas você o conta como se ele estivesse acontecendo novamente. Qual a diferença do passé composé? Do passé composé, a ação teve o início e o fim. Bum, acabou. Ontem eu comi carne. Eu comi, acabou. Agora eu posso chegar e falar, ontem, quando eu estava comendo carne, ontem, enquanto eu comia carne, a campainha tocou. Percebeu a diferença? Eu conto fatos que aconteceram enquanto eu desenvolvia aquela ação. Igual no português. Tá? Hier, quand j'étais en train de manger de la viande, j'ai entendu la sonnette. Ontem, quando eu estava comendo carne, eu ouvi a campainha. E aí você tem a mesma utilização do português. Tá? D'accord. Merci. Au plaisir. Très bien. Até aqui tudo bem, pessoal? Conseguiram, então, fazer o verbo penser no imperfeito? Ça va? Os irregulares, professor, tem alguma questão específica? Verbos irregulares? Vamos lá. Temos aqui o vouloir. Como eu digo, nós queremos. Nous voulons. Nous voulons. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, ou seja, vou tirar o ONS. E a partir daí, eu já tenho o radical. Então, o que eu vou fazer novamente, mesmo sendo um verbo irregular? Segue o mesmo voulez, fluxo. voulez, voulions, vous vouliez e voulez. Então, ou seja, a mesma historinha.
Uhum. A-I-S, A-I-T, I-O-N, I-E, A-I-N-T. Então, aqui, eu queria te falar algo. Je voulais parler quelque chose hier. Je voulais Ah, te parler quelque chose hier. Je voulais te parler quelque chose hier. Ah, eu queria te dizer algo. Como é que é dizer? Dire. E a gente vem em troca apenas o parler pelo dire. Je voulais te dire quelque chose hier. E voilà. Tá bom? Então, mesmo se tratando de verbos irregulares, você vai lembrar do quê? Do presente com nu, e a partir daí você coloca esse sufixo AIS, AIS, AIT, ION, IE e o AIENT, tá? Que vai dar apenas o som ali de E. Tudo bem? Aí um exemplozinho, uma exceção. Lógico que, né, infelizmente, a vida não é só sempre a mesma coisa. Tá, se eu pegar aqui com o verbo être, e eu disser, eu conjugar no presente, no sommes, não vai encaixar. Então, o que eu faço? Na verdade, eu utilizarei aqui, só para vocês entenderem, eu vou pegar o vous êtes, com vous, tá? E aí, eu vou tirar o ES, eu vou ficar apenas com esse T. Só que eu vou ter que trocar o acento aqui, eu vou trocar pelo acento agudo. Então, quando você for falar eu era, eu estava, você vai utilizar o quê? Isso aqui. Esse será o radical. E aí entra novamente o quê? A IS, a IT, ION, IE, a INT. Tá? E não esqueça, logicamente, de trabalhar aqui a contração. Então, eu era, eu estava, j'étais. J'étais. Tá bom? Tu estavas, tu eras, tu étais. Então, vai ser a mesma coisinha aqui, tá? Ele était, on était. Bonitinho. Nous étions. Com vous étiez. Eles eram, eles estavam. Ils étaient. E aí, aquele sufixo, tá? INT. INT, tá bom? Ça va? Perfeito. Então, aqui, nesse caso, teria que se lembrar, né, apenas do ET, do E e do T, tá? Oi, Roberto. Leandro, pintou desespero aqui, porque é condicional, é imperfeito, é o passé, composé, e aí pintou desespero. Esse desespero a gente espera passar, vai usando, ou tem uma técnica para a gente se habituar com isso? Calma, mas o desespero você diz concernente ao quê? A estrutura, o uso, o que Não, seria? o uso e estrutura, tudo, porque misturou tudo aqui para mim, né? Ó, vamos lá. Quando que você vai utilizar o imperfeito? Vamos Não a lá. utilização do tempo, e sim da formação do verbo. Não. Com relação à Não a utilização do formação e ao tempo, não, da uso, sim, formação. sim. Com relação à formação e uso, é a familiarização. Entendeu? É você utilizar como você utiliza no português. Me dê uma frase, crie uma frase. Pense assim, cada um aqui, pessoal, crie uma frase, tá? No imperfeito. Se você não entendeu o que é imperfeito, pense assim, ó. Lembre-se, o que é o imperfeito no português? Sufixos. Ia, ava, tá? Eu fazia, eu comia, eu tinha, eu pensava, eu andava, eu falava, eu podia. Entenderam? Então, esse é o imperfeito no português, que no francês, a yes, tananana. Então, cria aí em português, numa estrutura, no imperfeito, Roberto. Bem simples, mais simples possível. Ele estava dormindo ontem. Ele estava dormindo ontem. Então, ele estava. Quando você utiliza essa estrutura, você já está utilizando o próprio indo-endo-ando, que a gente fala, né? O gerúndio. Lembra como é que eu digo? Por exemplo, ele está dormindo? Eu já faço até uma revisão disso. Como é que eu digo? Ele está dormindo.
Est en train de. C'est ça. Il est en train de dormir. Sim. Correto? É bom que eu já Ok. faço uma revisão com vocês. Então, quando você quiser criar o gerúndio no francês, a estrutura é essa daqui. Ok. Être en train de, plus um verbo, à l'infinitif. Semelhante ao português. Eu estou dormindo. Presente. Eu posso falar eu estava dormindo, não posso? Uhum. Quando eu coloco esse eu estava dormindo, j'étais, que é o verbo être, só que no imperfeito. Então, a mesma coisa do português, tá? Então, ele estava dormindo. Como é que eu digo ele estava? Il était. Coloco o restante. Então, ele estava dormindo. Il était. En train de dormir. Voilà. Então, como que você vai entender? É o uso. Se você parar só pensar na regra, na estrutura, você vai ficar perdido, mas você vai ficar doido. Agora, pensa sempre em um contexto prático. Então, ele estava dormindo. Il était en train de dormir. Por exemplo, ele estava dormindo quando eu cheguei. Il était en train de dormir. Quand j'ai arrivé. J'ai arrivé. Je suis arrivé. Você vai fazer a liaison. confusão que eu Je faço, suis outra confusão que- arrivé. Ok. Entendeu? Uhum. Se você parar e pensar na premissa, meu Deus, a regra, você vai ficar doido. Agora, traga o contexto. Então, quando eu sair da caixinha de regrinhas gramaticais, estruturas, tananã, vivendo o contexto, tudo ficou mais fácil. Por quê? A correspondência do português, ela me dá a base para que eu crie, brinque e transforme o tempo inteiro em francês. Merci. Entendeu? Então, diga assim, ó, ele dormia. Il était. Calma, ele dormia. Agora, não estou dizendo que ele estava dormindo. Ah, ok. Il dormait. C'est ça. Pensa lá, se eu fizer todo aquele trâmite, né? No Uhum. dormons, Uhum. aí eu venho, né? Vou tirar o sufixo, correto? Aí tem. No. Pronto, aí eu já sei que é il, eu venho, mantenho aqui o radical, né? E qual é o sufixo? Aí tem. Voilà. Ele dormia? Il dormait. Uhum. C'est ça. Merci. Il dormait. C'est ça. Ça va? Oui. Dê uma amenizada ainda, eu digo, como é que fala a palavra que você utilizou? Esqueci a palavra. Nem eu lembro. Foi na Desesperado. preocupação, né? Ficou doido assim. Mas com um exemplo prático, tudo fica mais simples, tudo fica mais fácil. Sim, Tá? Então, pense dessa forma. Tá? Ele dorme, ele dormiu, il a dormi, ele dormia, il dormait. E tudo vai encaixar igualzinho no francês, como a gente já, como estamos habituados a fazer no português. Tá bom? Esse. O plaisir. Oi, Peterson. Ô, professor, vai fugir um pouco do contexto, mas para conjugar o passé composé, do verbo passar, eu vou usar o avoir ou être? Depende do contexto. Qual que você quer me falar? Eu passei na casa de meus pais, por exemplo. Vai ter movimento? Calma. Aí eu vou te perguntar, houve deslocamento? Acho que Imagine sim. você saindo de um ponto ao outro. Houve deslocamento? Sim. Houve, né? Perfeito. Sim. Eu digo para aquela pergunta clássica, o que você fez nas suas férias passadas? Aí, Calma. Aí, então, esse é o ponto. Porque se o senhor chega e te dá aqui a resposta, você, beleza, legal. É isso, não. E aí você vai falar, ok, ele me respondeu. O meu ponto aqui, como professor, na verdade, não é ser professor, é facilitar o conhecimento, é facilitar o que você já sabe. Então, é te colocar para raciocinar e entender. Uma vez que você entende, você não precisa mais de mim. Tá? Então, esse é o meu objetivo. Não quero que vocês sejam dependentes de mim. Então, eu passei na casa dos meus pais. Imagine, você... houve movimento, houve deslocamento. Então, je suis passé chez mes parents.
Agora, se eu te digo, eu passei 3 dias na casa dos meus pais. Não tem movimento. Não tem deslocamento. O que eu vou utilizar como auxiliar? O avoir. Perfeito. Então, ou seja, a própria pergunta que você me fez, eu te respondi na pergunta. J'ai passé 3 jours chez mes parents. Você sabe. Se eu digo assim, ó, o tempo passou rápido. Houve deslocamento? Houve uma pessoa ou algo que se deslocou daqui para lá? Não. Não. Então, ó, o tempo passou rápido. Le temps a passé vite. D'accord? Le temps a passé vite. E aqui a gente vai utilizar essa palavrinha porque vou fazer a pergunta. O tempo, né? Beleza. Passou. Então, esse vite, ele caracteriza aqui o verbo, tá bom? Então, por isso que eu vou utilizar o vite, tá? Agora, se eu digo assim, o carro passou rápido. Quem passou rápido? O carro. Carro. Aí, dentro dessa forma, O verbo être. la voiture est passée vite. La voiture est passée vite. Tá bom? E aí já mais uma... Se eu digo assim, o carro é rápido, o que é rápido? O carro. O verbo avoir. La voiture est rapide. Tá bom? Então, aqui nós temos o quê? O... Avoir. Isso. Mas advérbiozinho, vite, que os alunos se confundem bastante com a questão aqui do vite e do rapide. O rapide é o quê, pessoal? É um adjetivo. O adjetivo, ele vai trazer o quê? Adjetivo. Vai caracterizar coisas, tá? E o advérbio ele vai caracterizar o quê? Verbos. Pessoas. Não, verbos. Ó, advérbio. Adjetivo do verbo. Entendeu? Adjetivo. O adjetivo de alguma coisa. Não é o verbo. O que é rápido? O carro. Nesse caso aqui do carro, tá? O carro é rápido. La voiture. O carro é rápido. Agora, se eu digo aqui, o carro passou rápido. Passou o quê? Vite. Rápido. O rápido aqui está caracterizando carro ou o fato dele ter da ação. Ele está caracterizando a ação de forma rápida. Então, advérbio. Ficou claro? Eu acabei utilizando o exemplo que você me perguntou já para trazer um pouco mais de conteúdos e exemplos aqui concernente à questão do advérbio e do adjetivo. D'accord? Então, naquela pergunta clássica, qu'est-ce que vous avez fait dans la dernière... Eu uso o verbo être, então. Calma. Você perguntou, o que você fez? Quando eu te pergunto lá, o que você fez nas suas férias passadas? Aí, se eu for falar passei, né, vou usar o verbo être, então. Não, você vai falar assim, ó, passei 5 meses na França. J'ai passé 5 mois. Entendeu? Você vai passar, porque não teve deslocamento. Não entenda assim o deslocamento. Olha, eu passei na casa do meu pai. Você pegou o carro, ou a bicicleta, ou a pé, e saiu de um ponto ao outro. Agora, quando eu digo eu passei 5 meses, ali não está caracterizando você passando na França, está caracterizando o tempo. Então, o tempo ali não tem deslocamento, entendeu?
vai ser o quê? Sim. J'ai passé 5 mois en France, à Paris, c'est comme vous voulez. Aqui eu só posso utilizar o être quando houver deslocamento. Deslocamento que eu digo, você passou de um ponto ao outro, tá? Você saiu de um lugar e passou ao outro. Se eu disser, eu passei na França. Daí avoir. Calma, eu passei na França, imagine. Estava na se eu Espanha fiz- e passei na França. J'étais en Espagne et Aí é verbo être. passei par la France. E aí houve deslocamento. Da Espanha eu me desloquei até a França. Eu passei por lá. Entendeu? Aí eu vou poder utilizar o être. Na verdade, eu terei que utilizar ali o être. Je suis passé par la France. Olha, eu passei pela França. Je suis passé par la France. Eu passei. Houve um deslocamento. Você passou ali pelo país e foi embora para algum outro local. Entendeu? Sim, entendi. Agora, eu passei 3 meses na França? Já passei. Eu passei 3 meses na França. Já passei 3 mois en France. Você ficou ali 3 meses, tá? Já passei 3 mois en France. Ça va? Ça va. Claro? Au plaisir. Je vous en prie. Oi, Marta. Professor, diante dessa série de exemplos que o senhor deu, eu estou aqui me perguntando, o uso do être é quando a gente é o sujeito da ação, não é? Sim, No caso basicamente do exemplo, quando há um... no caso do exemplo do colega, né? E o senhor exemplificou, eu passei pela França, né? Eu sou o sujeito da ação. E Sim. mesmo eu passei 3 meses ficando naquele lugar, também eu sou o sujeito da ação, né? O être é para... Eu posso afirmar, então, que eu vou usar o être, né? O verbo être, quando eu sou o sujeito da ação. Não, não necessariamente dessa forma, porque eu posso falar eu Não. comi. Se eu digo eu comi, eu executo a ação. Só que eu não posso falar je suis mangé. Quando que você vai utilizar o être? Como auxiliar? Quando o verbo ele te dá essa questão de locomoção, de deslocamento. Do deslocamento. Tudo Tá? bem. É como, não é um... Entenda assim, porque quando eu falo, se eu trouxer, como todo mundo explica, o movimento, eu posso chegar e te falar correr, ou nadar. Eu corri. J'ai couru. Eu corri. A ação, entenda assim, ó, ela teve um início e um fim. Eu iniciei a corrida e parei. Bum, ela acabou. Tá. Agora, se eu te digo, para ficar mais claro, entenda assim, ó, eu cheguei. Je suis arrivé. Agora, se imagine chegando em um lugar, você chega no lugar e fica parado estaticamente? Não. Cheguei. Várias outras ações irão se suceder. Entendeu? Então, esse é o ponto de se chamar de um verbo de movimento, porque você chega, você entra, você sai, você vai, e várias outras ações, elas acontecem. Entendeu? Quando eu digo, ó, eu corri, a ação teve um início e um fim. Se eu disser, aqui, eu cheguei, je suis arrivé, por exemplo, cheguei no aeroporto, je suis arrivé à l'aéroport. Aquela ação, ela não terminou ali, você não vai ficar parado ali na porta do aeroporto. Você terá várias outras ações que irão acontecer. Então, aí, com esses verbos de deslocamento, que a gente assim o diz, você vai utilizar o auxiliar être, tá bom? Então, quando que você vai utilizar? São cerca de 14 verbos. Arriver, deixa eu colocar aqui. Aller, entrer,
sortir, partir, rester, arriver, descendre, montrer, partir, et tourner, passer, aller, entrer, sortir, partir, rester, arriver, descendre, montrer, retourner, venir, ou também o verbo revenir, seria voltar novamente, tá? Então, aqui de cabeça, com todos esses verbos, vocês irão utilizar com o verbo être, tá? No caso da frase, professor, o tempo passou. Ali o tempo é algo abstrato, então não tem um movimento, não tem um deslocamento. Você não consegue observar o tempo passando, né? Uhum. Então, ali você vai utilizar o avoir. É o avoir só. Diferente de você chegar e falar para mim, Leandro, eu passei na sua casa. Onde você, Marta, se deslocou da sua casa e houve um movimento, houve deslocamento, você passou. Aí você vai utilizar je passei. Tá bom? Merci. Mas semelhante ao que a sua pergunta, que o Roberto falou, a melhor forma, pessoal, é trazer para o contexto prático, entendeu? A partir do uso dos verbos. Aller, entrer, como eu coloquei para vocês. Então, ó, ir, entrar, sair, partir, ir embora, ficar, chegar, descer, subir, retornar, voltar, passar, vir, vir novamente, tá? Então, todos serão utilizados com o être, tá? E outros dois aqui, o verbo naître, que é o nascer, e o verbo mourir, que são verbos que nós não temos o hábito de conjugar ali, né, no dia a dia. Ah, eu nasci. Ah, eu morri. Você não fica conjugando normalmente esse verbo. Então, são utilizados sempre com o auxiliar être. D'accord? Bora lá. Mais alguma dúvida, pessoal? Tout va bien? Eu gosto quando vocês estão assim, ávidos, que vocês vão colocando os pontos, as dúvidas, né? E eu vou explanando. Eu gosto desse tipo de dinamismo, que aí vocês não ficam só codependentes, beleza? Então, vou trazer aqui para vocês um pequeno diálogo, tá? E onde nós vamos ter, concernente aqui, algo da negação, tá bom? La négation. Então, anotem aí, por gentileza. Eu vou ler com vocês, como se fosse um ditadozinho, tá? Como você tem dicté, e vous allez prendre des notes. Então, vou fazer 3 leituras. A primeira, directement, bem direta, tá? Para ver que vocês irão entender. A segunda, um pouquinho mais devagar. E a terceira, bem devagar, tá bom? Então, vamos lá. La première chose que nós teremos será isso aqui, ó. Faux jumeaux, tá? O que é isso aqui? Jumeau, em francês, jumeau, significa gêmeos, tá? Gêmeos, então falsos gêmeos, tá? Seria o nome aqui do nosso texto, pardon. Falsos gêmeos, beleza? Faux jumeaux, d'accord? Então, você não vai pronunciar o X aqui e aqui também não. A pronúncia vai ser isso aqui, ó. Faux jumeaux. Jumeaux, vou deixar anotado. Então, vai falar isso aqui. Faux, J. Por quê? Porque aqui é somzinho de U. Então, U, som de I com biquinho. J, jumeaux. Tá bom? Então, J mais biquinho. E aí você termina com o mo. Ça va? Faux jumeaux. Vamos lá, então. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Pierre sourit tout le temps. Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux. Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux
depuis belle lurette. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Voici notre texte. Alors, je vais vous répéter, ne vous inquiétez pas, d'accord? C'est parti. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Pierre sourit tout le temps. Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux. Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. D'accord? Et là, la troisième lecture bien plus doucement, donc bem mais devagar. Bora lá. Faux jumeaux. Pierre et Paul sont vraiment différents. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Pierre sourit tout le temps. Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux. Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Je vais vous répéter. Vamos repetir essa daí, tá? Paul habite encore chez ses parents, je crois. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Ça va tout le monde? Très bien. Alors, on y va. Maintenant, je vais vous écrire notre texte. La première chose, Pierre et Paul sont vraiment différents. On y va. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai, Pierre sourit tout le temps. Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux. Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents. Je crois. Paul
habite encore chez ses parents. Je crois. Une question. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Alors, qu'est-ce que belle lurette, mes chers amis? O que é essa expressão aqui, belle lurette? Eu vou deixar explicada. Depuis longtemps. Tá bom? Há muito tempo. Tá? Então, belle lurette é uma expressão francesa que designa há muito tempo. Tá? Eu vou fazer com vocês bonitinho o início do texto até o término. Tá? Já vou deixar essa parte aqui. Então, continuando. Paul est encore étudiant. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. D'accord? Alors, on y va. Então, eu vou escolher duas pessoas aqui para lerem o texto comigo, tá? Quem gostaria de fazer a primeira leitura, pessoal? Por que é interessante fazer a leitura aqui comigo? Porque você pratica tanto a parte aqui da oralidade, tá? Como, logicamente, se houver necessidade, eu já vou fazer as intervenções aqui na sua pronúncia, tá bom? Bora lá. C'est parti. Vamos lá, Bruna. Lisez-nous, s'il vous plaît. Quel est le nom du texte? Qual é o nome do texto? Faux jumeau. C'est ça. Faux jumeau. Isso, jumeau. Jumeau. Très bien. Jumeau. On y va. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai, Pierre sourit tout le temps. Pierre ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux. Ça va? Paul Paul ne sourit jamais. ne sourit jamais. Très bien. Pierre a l'air heureux. Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Je peux répéter? Oui? Paul habite encore chez ses parents, je crois. Ah, pour moi, c'est très difficile. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux. Ne vit plus chez eux. Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Belle lurette. Belle lurette. C'est ça. Ou là, on pourrait bien dire depuis longtemps. Plus longtemps. Belle lurette. Oui. Très bien. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Indépendant. Indépendant. Ça va. D'un nom. Dans. Indépendant. Dans. Comme Dans. France. Indépendant. Lembre-se, Indépendant. o sufixo não, na verdade é o fonema AN, onde o T será mudo. Então, indépendant. Indépendant. C'est ça. Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas encore indépendant? Parce qu'il ne travaille pas. Ah, cuidado com a contração aqui, ó. Parce qu'il ne travaille pas. Bateu o olho, pessoal. Quando você vira, então, o apóstrofe, já saiba. Pronúncia de forma uníssona. Parce qu'il. E lembre-se, o Q tem som de K. Qu'il. Parce qu'il ne travaille. Ça va? Oui. Professeur, qui Pierre a l'air heureux?
Je ne comprends pas. Avoir, ah oui, c'est ça. Avoir l'air. Ele tem um ar feliz. Ele aparenta ser feliz. Tá? Então, essa estrutura, avoir l'air heureux, tem, no caso aqui, né? Ter um ar feliz. Aparentar-se feliz. Tá bom? Da mesma forma, il a l'air triste. Ele tem um ar triste. Ele aparenta ser triste. Tá? Se fosse ali, concernente à tristeza. Avoir l'air triste. Então, ter um ar triste, um ar de tristeza. Ok? C'est ça. Merci beaucoup, Bruna. Merci. Roberto tinha levantado a mão, né? Então, bora lá. Jimot. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Vraiment. 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 C'est ça. Okay. Pierre et Paul sont vraiment différents. C'est vrai. Pierre sourit tout le temps. Paul ne sourit jamais. Pierre a l'air heureux. Pierre a l'air. Pierre a l'air heureux. L'air. L'air. Isso. Pierre a l'air heureux. L'air heureux. Heureux. OK. Heureux. C'est ça. Pierre a l'air heureux. Pierre a l'air heureux. Pierre a l'air heureux. C'est ça. Paul n'est jamais content. Paul habite encore chez ses parents, je crois. Oui. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Lurette. Vamos novamente. Sim, enquanto que Pierre não vive mais na casa dos pais deles há muito tempo. OK. Oui, alors que Pierre ne vit plus chez eux depuis belle lurette. Belle lurette. Belle lurette. C'est ça, lurette. C'est une expression française qui veut bien dire depuis longtemps. Uma expressão francesa que significa desde muito tempo, há muito tempo, tá bom? Belle lurette. Ancienne, d'accord? Bem antiga. Antiga, pardon. Antique, nous disons en français. Ancienne. Paul est encore étudiant. Pode fazer a ligação, ó. Paul est encore étudiant. Então, Paul ele ainda é o quê? Estudante. Estudante. Paul est encore étudiant. Paul est encore étudiant. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Parce qu'il. Parce qu'il Très ne bien. travaille pas. De novo. Il Oui. n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Parfait. Parce qu'il ne travaille pas. Il n'est pas encore indépendant parce qu'il ne travaille pas. Então, bateu o olho, pessoal. Tem o apóstrofe. Traga a pronúncia de forma uníssona. Igual aqui, ó. Il n'est pas encore. Il n'est. D'accord? Parce qu'il. On va faire quoi? L'élision, ici, c'est. C'est vrai. C'est vrai. Então, a gente vai trazer aqui a pronúncia de forma uníssona. Tá bom? C'est ça. Très bien. Merci, Roberto. Félicitations. Merci beaucoup. Então, pessoal, a última coisinha. Esse alors que é uma expressão que significa, tá? Alors que, enquanto que, tá? Alors que. Para dar esse sentido de enquanto que. Enquanto que, tá? Outra estrutura que eu posso falar, ao invés de utilizar o alors que, é semelhante,
mas será para você poder utilizar duas ações em uma mesma estrutura. Por exemplo, eu trabalho enquanto você estuda. Je travaille tandis que vous étudiez. Então, eu trabalho enquanto você estuda. São duas ações que estão acontecendo de forma simultânea. Um trabalhando e o outro estudando. Tá? Esse alors que, je travaille alors que vous étudiez, não significa que na mesma frase as duas ações estão acontecendo, que elas estão ocorrendo de forma simultânea, tá? Então, quando duas ações estiverem acontecendo, você queira dizer esse, enquanto que eu faço isso, você faz aquilo, você vai utilizar essa estrutura, tá? Tandis que. Tandis que. Enquanto que. Para você passar duas ou outras ações, tá? Ao mesmo tempo. Ça va? Très bien. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá, eu vou deixar para vocês um exercício onde vocês vão utilizar a questão aqui do ne jamais. Tá? La première. Vocês vão seguir esse exemplo, tá? Ele sempre usa preto. Então, usar, a gente utiliza o verbo porter, tá? Il porte toujours du noir. E vous? Ele sempre usa preto. E você? Você vai responder colocando assim, eu nunca uso preto. Mas eu uso, e você vai colocar um outro exemplo. Tá bom? Vou deixar esse primeiro. Lá. Je ne porte jamais de noir. Percebam que a regrinha que nós vimos lá outrora, concernente ao du, de, la, de, na negação, ela repercute, a gente fala esse verbo em português, perdão. Ela segue sempre a mesma coisa. Du, de, la, de, o que seja, negou, olha aqui, ó, de. Totalmente fora do âmbito ali do verbo beber, comer, o que seja. Então, moi, je ne porte jamais de noir. Mais je porte de vert. Mas eu uso verde. Esse foi o meu exemplo. Tá bom? Très bien. Vocês irão utilizar semelhantemente a essas frases que eu irei deixar aqui para vocês. Número 1. Vous mettez toujours en pyjama pour dormir. Ça va? Je prends toujours un sonifère. Donc, sonifère. Hein? Troisième. Elle rêve parfois la nuit. Então, ela sonha, às vezes, à noite. Je me couche quelquefois après minuit. Então, eu me deito, às vezes, depois da meia-noite. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão trocar quelquefois, algumas vezes, tá? Parfois, às vezes, toujours, sempre,
toujours aqui novamente pela utilização do ne jamais. D'accord? Vous mettez toujours un pyjama pour dormir. Vous ne mettez jamais un pyjama. Na verdade, como você está negando, vous ne mettez jamais deux pyjamas pour dormir. Je prends toujours un somnifère. Je ne prends jamais deux somnifères. Elle rêve parfois la nuit. Elle ne rêve jamais la nuit. D'accord? Je me couche quelquefois après minuit. Je ne me couche jamais après minuit. Alors, en fait, toutes les réponses, je vous ai déjà passées. Então, na verdade, todas as respostas eu já acabei passando aqui para vocês, tá? E aí, qual seria o próximo exercício? Vocês vão colocar depois as estruturas aqui, tá? No passé composé. Por exemplo, a primeira. Il porte toujours du noir, et vous? Ele sempre usou preto, e você? Como é que eu vou colocar essa primeira no passé composé? Il a porté du noir. Então, ele usou preto. Ele sempre usou. Il a toujours porté du noir. Vous mettez toujours. Você sempre colocou. Vous avez toujours. Percebam que vai ser sempre a mesma lógica. Je prends toujours. J'ai pris. J'ai toujours pris. Elle rêve parfois. Elle a toujours rêvé. Et voilà. Par défaut. Como é que a gente fala em português? Como um padrão, tá bom? Vocês vão colocar no passé composé. Qualquer dúvida, é só me falar. Tudo bem, pessoal? Então, termino aqui, eu já vou passar para vocês nosso bloquinho de notas. Subindo lá no YouTube, eu já envio para vocês o link. D'accord? Oi, Bruna. Professeur, on aura la classe jusqu'à quel jour? Ai, caramba. Hoje é dia... Que dia é hoje? 7. 7. Pessoal, eu acho que até a segunda semana antes do Natal, se eu não me engano. Eu tenho que só ver aqui na agenda, mas eu vou mandar para vocês lá no grupo, tá? Em todos os grupos, vou avisar direitinho até quando que a gente vai, tá? Eu vi... Vocês estavam perguntando a questão do link. O link é sempre o mesmo ali, tá, pessoal? Então, o link, para quem não sabe onde está, ele está na descrição do grupo. É só clicar que ele já abre direto, tá bom? Aí eu vou mandar uma mensagem dizendo até quando. Eu vou olhar aqui na agenda, tá? E explico para vocês. Tudo bem? C'est ça, mes chers amis. Merci beaucoup pour la présence. Je vous souhaite une superbe soirée. À la prochaine. Tchau, tchau, pessoal. Merci. Au revoir.